Ok, pessoal? Então, hoje nós vamos para a Física 5D, a aula 9. Tá? Vamos para o finalzinho da nossa apostila 5. É uma parte bem teórica, praticamente toda teórica, tem pouquíssimos cálculos, então é bastante teoria mesmo. E nós vamos assistir 2 videozinhos, são curtos, um de 6 minutos e outro de 4 minutos. Que vai explicar de uma forma bem divertida sobre a teoria da luz. Vocês já devem ter ouvido falar, principalmente nas nossas aulas anteriores. Bom dia. Nas nossas aulas anteriores, a gente viu algumas teorias a respeito da luz. A gente viu que a luz é uma onda eletromagnética, né? Uma onda eletromagnética e transversal. Só que existem até hoje teorias ambíguas a respeito da luz, tá? Existem teorias que falam que a luz é corpuscular, né? Que ela é, sem problema, que ela é corpúsculos, tá? Ela tem algumas características de matéria e teorias que falam a respeito que a luz ela é ondulatória. Então, essa teoria corpuscular da luz, ela vem lá da época de Newton, e a teoria ondulatória é a teoria mais moderna a respeito da luz. Ainda tem muita coisa para se descobrir a respeito da luz, tá? Tem muita coisa para se descobrir ainda. Porém, já foi feito muitas experiências, principalmente lá no começo de 1900, lá com Planck, com Huygens, com Einstein. Eles fizeram muitos experimentos e chegaram a conclusões muito boas a respeito dessa teoria da luz. São teorias interessantes, tem partes muito aprofundadas, lógico, mas para a gente vai ficar na parte teórica e entendendo um pouco o que é cada teoria deles e como isso se desenvolveu. O que a gente precisa saber um pouquinho antes da gente assistir esses vídeos? A gente tem que lembrar que a onda tem alguns princípios, né? A luz tem alguns princípios, que é o princípio da independência dos raios de luz, que a gente já viu lá na ótica, antes da gente ver espelhos, antes da gente ver lentes, a gente viu um pouquinho de ótica. E lá nessa parte de ótica, a gente viu que a luz, ela é independente. Os raios de luz, eles podem se cruzar, né? Eles vão se cruzar e eles não vão sofrer interferência, tá? Eles vão se cruzar e eles vão continuar os seus trajetos como se não tivesse acontecido absolutamente nada, tá? Isso é a independência dos raios de luz. Eles vão ter uma intensidade luminosa maior onde eles se encontram, porém o trajeto deles continua o mesmo, eles não vão ter um desvio no seu trajeto. Tem outro princípio da luz, que é o princípio da propagação retilínea, ou seja, a luz se propaga em linha reta. Baseado nesse princípio da propagação retilínea, é que Newton tinha as ideias dele. E por causa desse princípio de que a luz não faz curva, teve muitos problemas para entender que a luz era uma onda, tá? A reflexão da luz também tem as características próprias dela, né? Que, por exemplo, o ângulo com que ela incide é o ângulo com que ela reflete. Outra parte, a intensidade luminosa. Então, tem vários detalhezinhos que a gente já estudou, vocês vão ver nos vídeos que eles vão falar a respeito. E vocês vão captando, tá? Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai conversar. Hoje, a aula de hoje eu vou pedir que vocês participem, que vocês conversem comigo a respeito, porque é bastante teoria. E eu não quero ficar aqui falando para vocês. Eu quero que a gente troque esse conhecimento, porque muita coisa disso vocês já aprenderam, tá? Vocês já sabem, vocês já ouviram falar disso. Tá ok, pessoal? Então hoje conversem comigo, pode ser?
Porque o que a gente vai conversar, o que a gente vai ver hoje na aula são teorias. Então não adianta eu ficar despachando um monte de teoria em cima de vocês que vocês não vão compreender, tá? Eu quero que vocês troquem ideias comigo. Então eu vou passar para o primeiro videozinho, vamos ver se eu acho aqui. É esse aqui, deixa eu ver se ele vai vir em tela cheia. Ele veio em tela cheia para vocês? Acho que não, né? Peraí. Deixa eu olhar. Não, deixa eu só botar ele em tela cheia. Tá um pouquinho. Aqui. Tela inteira. Vamos lá. Um dos fatores que fazem com que o estudo da natureza da luz seja extremamente rico e controverso é a sua prematuridade. Desde a Grécia Antiga, todo mundo pensava no que a luz era e como ela era criada. Empédocles, que defendia que toda a natureza era constituída a partir de 4 elementos, acreditava que a luz é um constituinte do elemento fogo. Aristóteles postula que a luz são vibrações das partículas do éter, uma misteriosa substância imperceptível, mas que preencheria todo o espaço e vibraria com a propagação da luz. Euclides foi um dos defensores da teoria de que a luz sairia dos olhos em direção ao corpo que queremos observar. Havia muita especulação a respeito da natureza da luz. Então, vamos adiantar nosso relógio, pulando muita gente de respeito, e vamos ao século XVII, falar com os dois expoentes da época nesse assunto, Huygens e Newton. Para Newton, a luz é um conjunto de corpúsculos, de partículas, e para Huygens é uma onda. A reflexão da luz é, para Newton, a colisão elástica de grãos de luz com o espelho, e para Huygens é a reflexão de uma onda, como a onda sonora. A refração da luz, ao passar do ar para a água, para Newton, está associada ao aumento da velocidade dos corpúsculos de luz. As partículas luminosas sofreriam atração exercida pela água, feita de partículas mais pesadas que o ar, o que aumentaria a componente normal da velocidade. A velocidade resultante na água seria maior e mais próxima da normal que no ar. Já para Huygens, a refração está associada a uma redução na velocidade de propagação da luz ao entrar na água. Como uma parte se desloca no ar mais rapidamente que a outra que se desloca na água, o desvio é causado pelos deslocamentos desiguais dos extremos da frente de onda que se propagam em meios diferentes. A velocidade sempre diminui se o ângulo com a normal diminui. Para um, a luz era mais rápida na água e para o outro no ar. A medida da velocidade de propagação da luz na água mostraria quem estava certo. Mas essa só foi realizada no século XIX. Prevaleceu então a autoridade de Newton, que não aceitava a teoria ondulatória por achar que algo que se propaga em linha reta, como a luz, não pode ser uma onda, pois essas sempre tendem a se espalhar. No início do século XIX, a experiência da interferência luminosa de Thomas Young retoma o debate da onda-partícula. Ele usa uma fonte de luz, um painel opaco com uma fenda, outro painel com 2 fendas e um anteparo. Ligando a fonte de luz, observa-se um conjunto de franjas, linhas claras e escuras que se alternam. A central é a mais brilhante e o brilho decai lateralmente. Difícil explicar o resultado com os corpúsculos de luz de Newton, que se deslocam em linha reta em meios homogêneos. A luz não iria iluminar nada ao fundo, ou poderia até iluminar um ponto aqui ou ali, ou 2 pontos talvez. Contudo, usando a teoria corpuscular, não é possível explicar as várias franjas nem o maior brilho da franja central. Já a onda luminosa de Huygens sofreria uma difração. Depois, nas 2 fendas, sofreria difração outra vez. As ondas coerentes que sairiam das fendas formariam uma figura de interferência, com interferência construtiva e destrutiva, formando as franjas claras e escuras. Young explica tudo com a teoria da onda e calcula, com dados do experimento, o comprimento de onda da luz pela primeira vez. Na mesma época, Augustin Fresnel, inventor da lente de escadas e da representação das vibrações por fasores, chega à notável equação de propagação da onda e, com ela, concilia o princípio de Huygens, que considera que cada ponto de uma frente de onda é uma fonte de onda.
e explica a tendência da sua energia de se espalhar, com o princípio da propagação retilínea. Ele prova que, mesmo sendo uma onda, a luz pode se propagar em linha reta, desmontando a maior objeção de Newton ao modelo ondulatório. O grande matemático Poisson, durante uma apresentação de Fresnel, observou que, se a teoria fosse correta, um pequeno disco não muito maior que o comprimento de onda da luz, quando iluminado, apresentaria uma sombra circular com um ponto luminoso no centro. Arago postulou, junto de Fresnel, a transversalidade da onda luminosa, com movimentos de vibração do éter de Aristóteles e de propagação da luz em direções perpendiculares. Os trabalhos de Young e Fresnel mostravam que a teoria ondulatória de Huygens era superior à teoria corpuscular de Newton para explicar a difração e a interferência da luz, mas a autoridade de Newton ainda falava mais alto. Aí veio o pulo do gato de Schrödinger, um experimento que poderia finalmente mostrar qual a teoria adequada para descrever a luz. Você se lembra que Huygens considerava a luz mais veloz no ar que na água e que, para Newton, a velocidade da luz é menor no ar que na água? Pois bem, em 1850, Foucault mediu a velocidade da luz na água e o seu valor era menor do que no ar. Estava declarada a vitória da teoria ondulatória. A reflexão, a refração, a difração, a polarização e a interferência da luz foram explicadas pela teoria da onda. A luz passou a ser vista como um fenômeno ondulatório. A luz, portanto, se comporta como uma onda, mas essa onda continua misteriosa. Ok, pessoal. Então, deu para entender alguma coisa no videozinho? Sim. Deu para entender? Eu escolhi esse videozinho porque eu achei ele curto e com uma explicação bem interessante, tá? Sobre essa teoria, essas duas teorias da luz, a teoria corpuscular e a teoria ondulatória, tá? Hoje em dia, né, atualmente, nós temos a teoria moderna, né? A teoria moderna da luz, ela fala da dualidade, que a luz tanto é onda quanto partícula, tá? Ela acaba aceitando as duas colocações, tá? Que a luz é onda e também é partícula. Então, ela aceita as duas. A gente fala, então, que é a teoria da dualidade, tá? E essa teoria, que é a teoria moderna da luz, ela foi, então, né, estudada e foi quem foi que estudou e fez, né, essa parte toda, foi principalmente de Broglie, que vocês devem já ter ouvido lá na química, de Broglie, Niels Bohr, né, lembra o modelo atômico de Bohr? Esses caras aí da química, eles estão muito ligados nessa parte da física, porque também envolve a parte da quantização da matéria na física, e essa parte de física quântica é uma parte que envolve muito essa parte atômica, então envolvem esses cientistas que vocês estudam muito dentro da química, tá? Então, pessoal, vocês entenderam o que é a teoria corpuscular da luz? Teoria corpuscular é a teoria que fala, né, de que a luz, ela é partículas, então ela vai, por exemplo, refletir batendo numa superfície, sabe? É igual se fosse uma bolinha. Tá? Ela vai fazer esse movimento. Ela vai estar sujeita às leis de Newton, né? Aquelas leis, por exemplo, aquelas leis dos vetores, aquelas coisas todas. Já a teoria ondulatória, ela já fica dentro dessas características de ondas que a gente tem. Tá? Essas características de ondas que a gente tem, essas características da refração, de que se diminui o ângulo, né, vai diminuir a velocidade, ou, por exemplo, se diminui o índice de refração, aumenta a velocidade. Então, ela fica dentro dessas características.
E essa parte, pessoal, é isso aí, tá? É só saber a diferença entre os dois e entender que hoje em dia a gente aceita que a onda tanto é partícula quanto, que a onda, perdão, que a luz, tanto é partícula quanto é onda. E também que a gente tem bastante coisa ainda para aprender a respeito da luz. Tanto que é através da luz que a gente aprende muito sobre sobre os astros, sobre os planetas, sobre as estrelas, sobre o buraco negro. Então tem se estudado muito, muito o universo, tá? Tem tido estudos sobre buracos negros, assim, e é tudo através da luz, tá? Sobre as teorias da luz, é tudo isso que é baseado para a gente estudar isso. Por exemplo, eles sabem, os astrônomos, né, eles sabem que a composição química de um planeta, como é que eles sabem que em Júpiter tem tal metal? Como é que eles sabem? Nenhuma. As luzes, Luiz Otávio, as luzes, a luz quando ela é independente, tá? A mistura de cores na luz é muito diferente da mistura de tintas, tá? Porque a luz é independente. Ela, por exemplo, você tem um canhão de luz verde e um canhão de luz vermelha. Eles vão passar um pelo outro, eles não vão se misturar, tá? E que não é a mesma coisa que misturar a tinta. Aí, quando eu faço isso aqui, eu sempre lembro daquele videozinho daquela professora misturando as corzinhas. Não adianta. É bem diferente a mistura de tintas, tá? Tu pode ter uma interferência entre as duas, mas elas vibram em frequências diferentes. Então, você não vai ter uma mistura de cores. Tá? Pode ter uma pequena interferência, a cor da luz não ficar exatamente aquela que estava passando antes, mas não vai ter uma mistura, assim. Tá? Que a gente enxerga por reflexão das partículas, tá ok? Então, pessoal, essa é a parte desse lado, tá? Da teoria corpuscular e da teoria ondulatória. Eu vou agora, então, para vocês. Deixa eu tirar esse vídeo daqui. Para o outro videozinho, que é mais curto do que esse, tá? Que é o do efeito fotoelétrico. Efeito fotoelétrico, ele é uma teoria que foi estudada por Hertz, aquele da frequência, lembra? A unidade medida da frequência é Hertz. Então, Hertz estudou, né, a respeito do efeito fotoelétrico, mas quem desenvolveu mesmo as teorias do efeito fotoelétrico foi Planck. Planck era um grande amigo de Einstein. Aí lá vou contar a fofoca, né? Fofoca da época. Planck era bastante introvertido, uma pessoa bastante assim, ele não conseguia expor as suas ideias, ele era muito inseguro também, é o que conta, né, os tabloides da época. E só que o Einstein muito pelo contrário, tá? O Einstein ele era bastante ele tinha mais cara de pau, assim, ele não tinha vergonha de expor as ideias dele, né? E Einstein estudou essa parte do efeito fotoelétrico junto com Planck, eles eram amigos, assim, eles trocavam essas ideias. Os cientistas, eles trocam muito ideias, é mais fácil você fazer teorias quando você consegue trocar as ideias com outros. E o Planck, ele fez toda o desenvolvimento do efeito fotoelétrico, e vocês já vão compreender o que é esse efeito fotoelétrico. E quem publicou foi Einstein. Quem publicou foi Einstein. E vocês conhecem, né? O que vocês sabem a respeito do Einstein? Principalmente Einstein é assim a figura carimbada da física, né? O que vocês sabem a respeito do Einstein? A gente sabe que o cara é um físico, né? Doido. A gente tem até aquela foto dele com a língua de fora, né? Aquela imagem dele assim.
O Einstein foi uma pessoa muitíssimo inteligente. Ele ganhou Nobel, né, de física. E ele é o que fez a teoria da relatividade, que é a teoria da relatividade é uma teoria que virou a física do avesso. Mas não quer dizer que essa teoria da relatividade tenha feito com que as leis de Newton, que é a mecânica clássica, deixassem de valer. Tá? A gente estuda toda a física baseada nas leis de Newton, que é a velocidade, assim como a gente conhece ela no dia a dia, que é a velocidade relativa com o tempo, né? Passou um tempo, andou uma distância, essas coisas assim. A relatividade, ela não funciona assim, é uma coisa muito doida, tá? É um negócio assim. Vocês têm impressão, às vezes, vocês estão num lugar e o tempo não passa? Estão numa aula e o tempo não passa? Ou vocês estão num momento muito bom. É, né? É um saco isso. Mas o tempo está passando da mesma forma. Ou às vezes vocês estão assim num momento muito bom, com uma pessoa que vocês gostam muito, ou estão jogando um jogo que vocês gostam muito, fazendo algo muito prazeroso para vocês, e quando vocês veem, meu Deus, já passou uma hora. Né? Isso uma base da relatividade. Porque o tempo, ele é algo relativo. Ele depende do ponto de vista do observador. E na mecânica clássica, o tempo não é assim. O tempo simplesmente passa linearmente. É um segundo, uma hora é uma hora. Na relatividade, não. O tempo ele pode se alongar quanto ele pode se encolher. Então, quando a gente vai aprofundar e debater a respeito da relatividade, a relatividade é justamente isso, essa sensação temporal que a gente tem. Só que, lógico, né, pessoal, não é assim tão simples. Isso é uma forma bem nossa de colocar como seria a relatividade. O espaço dentro da relatividade também não é linear, ele também pode se alongar, se encolher. Então é uma coisa bem diferenciada, bota a física de cabeça para baixo. Mas não foi com essa teoria que o Einstein ganhou o Nobel de Física, foi com o efeito fotoelétrico, porque ele veio para revolucionar muitas coisas da física na época e para explicar muitas coisas também. O efeito fotoelétrico, ele é assim, ó, quando a luz incide sobre um metal, tá? Ela vai arrancar partículas, e essas partículas, a luz é composta de fótons, e quando vai incidir sobre um metal, ela vai arrancar partículas, essas partículas são energia. Eu vou passar o videozinho para vocês entenderem mais a respeito do efeito fotoelétrico, tá? Vocês vão ver que é bem interessante. Vamos lá, então. Hertz descobriu um fenômeno que colocaria em xeque definitivamente a teoria clássica, o efeito fotoelétrico. A incidência de radiação eletromagnética em uma placa metálica arranca elétrons. Hertz descobriu, mas foi Lemert quem estudou a fundo e seus experimentos forneceram os dados para um duelo entre a teoria clássica da onda eletromagnética de James Maxwell e a teoria da energia quantizada de Max Planck. Lemert descobriu que ligando um par de placas frontais a uma bateria, os elétrons saltam da placa positiva, onde incidia a radiação ultravioleta, para a negativa, apesar de irem contra a força elétrica. Eles se comportavam como pipoca estourando na panela, que saltam e conseguem pular até a tampa, apesar da atração da gravidade. Mas aumentando a diferença de potencial entre as placas, ele fazia a corrente elétrica entre elas cessar. Equivaleria a aumentar a altura da panela até que as pipocas não alcançassem mais a tampa. Com isso, pode-se estimar a energia cinética com que os elétrons ou as pipocas saltam. Lemert descobriu que a intensidade da radiação não afetava a energia cinética dos elétrons que saíam, afetava apenas a quantidade. Para a teoria ondulatória, isso era inexplicável, porque a intensidade de uma radiação diz respeito à sua energia. Já para a teoria quântica, a radiação menos intensa tem menos fótons, logo arranca menos elétrons. Cada fóton arranca apenas um elétron. Se aumentar a intensidade, aumenta-se o número de fótons e, portanto,
mais elétrons seriam arrancados. Para a quântica, a energia de cada fóton depende apenas da frequência. Por isso, a energia envolvida em cada colisão de um fóton com um elétron é sempre a mesma, de modo que todos saltam com a mesma velocidade. É como ter menos ou mais pipocas estourando na panela, porém todas pulando à mesma altura. Outra questão problemática para a onda era o fato de radiação de baixa frequência nunca arrancar elétron, e também as que conseguiam arrancavam elétrons com mais energia cinética se a frequência aumentasse. Na teoria eletromagnética, a energia da onda é determinada a partir da intensidade dos seus campos, e não da sua frequência. Na interpretação quântica, a radiação de baixa frequência possui fótons de pouca energia, insuficiente para retirar o elétron do material. Maiores frequências teriam fótons mais energéticos que, na colisão, entregariam mais energia aos elétrons, os quais escapariam com maior energia cinética. Pipoca que não estoura, pipoca normal e super pipoca puladora. As energias dependem da frequência. Outro problema era que no efeito fotoelétrico a primeira ejeção era considerada, na época da descoberta, um evento praticamente instantâneo, tamanha sua rapidez, o que também não foi explicado pela teoria ondulatória, que previa que, para uma menor intensidade da onda incidente, os elétrons precisariam de um tempo maior para conseguir a energia suficiente para saltar, e um tempo menor quando a intensidade fosse grande, tipo fogo baixo e alto na pipoca. Já a teoria quântica, se baseando na probabilidade, prova que a ejeção do elétron deveria ser praticamente instantânea, resolvendo mais esse impasse. O pulo do gato foi dado num artigo de 1905, que rendeu um Nobel só em 1921. Nesse artigo é aplicada a teoria quântica de Planck ao efeito fotoelétrico, considerando a luz como sendo quantizada e explicando todos os impasses do efeito fotoelétrico que a teoria ondulatória não dava conta. O autor foi ninguém menos que Einstein, que recebeu o Nobel não pela relatividade e o espaço-tempo, mas pela sua famosa equação do efeito fotoelétrico, uma simples função linear. A comprovação dessa simplória função linear se deu com o trabalho de Millikan em 1914, após 10 anos de intenso trabalho experimental, o que lhe rendeu o Prêmio Nobel em 1923. Se você domina as funções lineares, está no caminho certo para ganhar um Nobel. Obrigado e até a próxima. Ok, pessoal. Então, o efeito fotoelétrico é isso aí, tá? Muito difícil de entender? O videozinho, ele fala mais para vocês a respeito de como essa teoria foi sendo desenvolvida, tá? De como ela apareceu para a gente. E o teorema do efeito fotoelétrico, então, vocês têm, na apostila de vocês têm isso, praticamente o que foi falado no videozinho, vocês têm tudo escrito, tá? Ali. Fala da experiência de Leonard, tá? Que eles comentam brevemente no vídeo. E é isso aí mesmo, tá, pessoal? Ele é baseado em teorias, é baseado em experimentos, e esses pensamentos que eles tiveram de energia que são arrancadas de metais quando eles são incididos pela luz, o quanto ela arranca de energia, o quão depressa isso acontece, qual é a intensidade disso. É baseado nisso aí. Nós temos apenas uma formulazinha, que é a fórmula da energia de Einstein, que vocês devem conhecer já de algum lugar da vida de vocês, E igual a mc ao quadrado, onde C é a velocidade da luz. E a gente tem alguns postulados, tá? Tem os postulados de Einstein. Eu vou pegar aqui no nosso quadro, que eu vou botar os postulados para a gente, porque eu quero que... Deixa eu tirar isso aqui. Eu quero conversar com vocês sobre eles. Deixa eu só pegar os postulados aqui. Trazer para o quadro, aí eu vou compartilhar o quadro com vocês. Vamos lá.
Então, ó, aqui nós temos os 3 postulados, né, de de Einstein, né, que foi Einstein que fez os 3 postulados. O primeiro postulado, ele diz o seguinte, que a luz ela pode ser analisada, então, como um aglomerado de pequenas partículas, ou seja, quantização. O que significa quantizar, quantização? Significa poder contar, ou seja, a gente consegue contar essa luz, consegue quantizar, dar uma quantidade para isso. E essa quantização da luz, que a gente consegue, então, verificar a quantidade de luz que existe, ela é denominada, essa quantização, né, essa parte da luz que a gente consegue contar são os fótons. E a energia de cada fóton, ela é denominada de quantum, tá? E a gente quantifica, então, por essa expressão que a gente tem ali, por essa expressãozinha, que é que a energia, então, do fóton, né, é igual à constante de Planck, que vale esse númerozinho bonito aqui, ó, 6,62 vezes 10 na menos 34 joule vezes segundo, e F é a frequência da radiação que a gente está analisando. Tá? Então, nós temos esse primeiro postulado aqui de Einstein. O segundo postulado fala o seguinte: os fótons transmitem integralmente toda a sua energia para os elétrons. Ou seja, não vai ter uma perda de energia do fóton para o elétron, para arrancar aquele elétron do metal. O terceiro postulado diz que um fóton transmite energia somente para um elétron. Então, um fóton vai passar energia para um elétron, tá? Então, são as 3 regrinhas para o nosso efeito fotoelétrico. Pessoal, alguma dúvida até aí? Isso às vezes parece meio confuso, mas é teórico mesmo, tá? Não tem muita outra coisa para a gente se preocupar. Eu vou trazer algumas questões para a gente ir fazendo da apostila, vocês vão ver que é basicamente tudo teórico, tá? Vou puxar aqui para a gente as questões que nós temos e a gente vai trabalhando elas. Vamos fazendo elas junto, que vocês vão ver que isso aqui é conhecer um pouco dessa história que eu contei para vocês e conhecer um pouco das regras, né, e das características, ó. Vamos lá. Vamos tentar isso aqui, ó. Qual dos pensadores a seguir considerava que a luz era constituída por corpúsculos? Pessoal, quem era o cara que dizia, nós temos 2 linhas, né? Uma pessoa fala que a luz é corpúsculo e outra pessoa fala que a luz é onda. Quem é a criaturinha que falava que a luz era corpúsculo? Lá do nosso primeiro vídeo. Isaac Newton. Perfeito, ó. Perfeito. Então, essa parte é só a gente conhecer alguns detalhes e alguma parte da teoria. A segunda, ó. Qual dos cientistas abaixo relacionados enunciou a teoria moderna? A teoria moderna é a que aceita as 2 partes, né, tanto a corpuscular quanto a ondulatória. Lembra que eu conversei com vocês que é os caras da química, que começaram a misturar tudo. Newton é o corpuscular, Descartes é bem antigão lá de não sei aonde, Einstein é o do fotoelétrico e Huygens é aquele que faz aquela experiência, né, das frentes de onda, que ele coloca aquelas partes assim e um anteparo aqui e acaba vendo que forma partes escuras e claras, né, que ele faz uma experiência ondulatória na luz. Então, só sobra o tal do de Broglie, tá? Esse aqui é o responsável pela teoria moderna da luz, tá? Então, se a gente conhecer assim, ó, por exemplo, Newton é o corpuscular, Einstein é o cara lá do fotoelétrico, né? E Huygens é o cara das ondas.
Aí eles colocaram um Descartes no meio, mas Descartes é lá da época, lá bem de antigamente. Então só sobra para a gente o de Broglie, tá? Quem começou a estudar essa parte dual, né, foram quando misturou com a química, com a quantização. Vamos ver outra teórica que a gente tem aqui. Vocês vão ver que elas estão pegando bem essas partes que a gente acabou conversando. A próxima. Olha só. Vocês sabem que ITA são um dos vestibulares mais difíceis que nós temos no Brasil. ITA e Mackenzie. Então vejam bem essa questão aqui. Ó. Fragmento infinitésimo, quase que apenas mental. Quanto um granulado no mel, quanto um ondulado no sal. Mel de urânio, sal de rádio. Qualquer coisa quase ideal. É um trecho da música Quanta, de Gilberto Gil. É reproduzido no destaque ao lado, em cima, as frases quantum granulado no mel e quantum ondulado no sal relacionam-se na física com o quê? Nós estamos quantizando uma granulação e quantizando uma ondulação. O que será que é isso? Conservação da energia, quantidade de movimento, dualidade da partícula, onda, princípio da causalidade. É a letra C? Isso, perfeito. Porque ele está falando justamente, né, de que está quantizando algo em grânulos, partículas, e está quantizando algo também em ondas. Então está falando da dualidade. Entenderam? Como não é assim tão difícil às vezes. Não vou dizer que é sempre, tá? Mas às vezes não é. Se a gente tiver bem claro essa parte, ó, mais uma aqui. Opa, vou trazer essa aqui para o lado para usar a mesma telinha. Ou não. Vamos passar para outra. Vamos lá. Aqui. Ó, essa é uma teórica e fala a respeito, então, agora, o efeito fotoelétrico ocorre quando uma radiação ultravioleta, né? Então nós temos uma radiação ultravioleta, uma radiação eletromagnética, por exemplo, a ultravioleta, incide sobre uma placa metálica, provocando a emissão de elétrons por essa placa, como mostra a figura a seguir. Então, nós temos aí um exemplo do efeito fotoelétrico. Esse efeito tem aplicações importantes em sistemas como alarmes, portões eletrônicos, etc. O efeito fotoelétrico foi também utilizado por Bohr para propor seus postulados. Relacionando tal efeito com o modelo atômico proposto por Bohr, é incorreto afirmar que. Então, aqui a gente vai comparar com o modelo atômico de Bohr, tá? E vamos ver o que vai estar incorreto. Vamos por dedução. O elétron deve receber uma energia mínima suficiente para sua emissão da placa. Bom, isso é verdade, né? O elétron ele tem que receber uma energia mínima. Lembra que a gente viu lá no videozinho, né? Que tem que ter uma energia mínima, senão ele não tem essa emissão, né? Ele não sai da placa. Então essa aqui é verdadeira. Lembra que a gente viu lá no videozinho que tem que ter uma energia mínima, não sei o que, essa está verdadeira. A emissão de elétrons que estiverem mais próximos do núcleo requer radiação mais energética. Vamos lembrar lá da química, pessoal. Lembram que os elétrons que estão mais próximos do núcleo, eles estão mais fortemente ligados, né, a esse átomo. Então, é mais difícil de arrancar esses elétrons, correto? Então, se é mais difícil de arrancar, eles realmente precisam de uma radiação mais energética. É verdadeira.
A quantidade de energia para que ocorra o efeito fotoelétrico é a mesma para qualquer metal? Será que qualquer metal vai precisar exatamente a mesma quantidade de energia para soltar elétrons? Será? O que vocês Acho que acham? não, professora. Porque imagina assim, ó, não é a mesma ligação dos elétrons em qualquer material. Eles têm diferenças. Aí vocês têm que buscar lá da química, aquela parte que vocês estudaram, da energia das últimas camadas, lembram? Vocês viram assim, a última camada é mais energética. Tem camadas que são menos, né? Tem menos energia, tem camadas que têm mais energia. E isso muda de material para material. Então eu não posso falar que essa quantidade energética é a mesma. Isso aqui está errado. E como aqui está pedindo a incorreta, é essa aqui. Porque a letra D já pede para a gente assim, ó. A radiação absorvida em parte é convertida em energia cinética pelo elétron. E lá no nosso videozinho, depois, se vocês quiserem, para estudar, para fazer o resto das questões, vocês olhem ele de novo. Ele fala dessa parte de energia cinética, né? Que essa radiação, quando ela chega no elétron, ela vai ser convertida em energia cinética, tá? Então, a gente tem essa parte aí, tá? Verdadeira. E a incorreta é a letra C. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Vejam bem. Aqui, ó. Mais uma sobre o efeito fotoelétrico, então. O efeito fotoelétrico é um fenômeno pelo qual... Então, o que é o efeito fotoelétrico? Vamos tentar lembrar o que é o efeito fotoelétrico. Os elétrons são arrancados de certas superfícies quando há incidência de luz sobre elas. É isso? Será que é isso? Sim ou não? Talvez, quem sabe? Alguém se arrisca a me responder? Pode ser pelo chat mesmo. Vamos lá, pessoal. Vamos, tem 51 pessoas aí na sala. Só escuto 2 ou 3. O que vocês acham do efeito fotoelétrico? Hein? É um fenômeno que os elétrons são arrancados de certas superfícies quando há incidência de luz sobre elas? O que vocês acham? Parece ser Quem verdade. quem é que aqui vai fazer vestibular? Quem vai fazer? Quando tiver. Quem é que vai fazer Enem? Eu vou, professor, eu vou. Vai, Eu né? vou também. E os outros aí que estão quietinhos? Vamos tentar, né? Não, vai fazer sim. Vai fazer sim. Isso aí. Pessoal, a parte de física, essas partes teóricas, o Enem não cai muito cálculo, tá? Ele cai bastante raciocínio, muito raciocínio. O cálculo no Enem, a prova de física, não exige muito cálculo de vocês. Ela exige bastante raciocínio, bastante conhecimento de pequenos, do conceito num todo e compreender os pequenos detalhes, principalmente interpretação de questões. Eu trabalho bastante com os alunos de concursos, a gente faz preparação para Enem também, e a gente trabalha justamente isso, essa parte de interpretação de questões, porque muitas vezes a gente sabe o conteúdo, só que não sabe como sair de uma questão, como desenvolver o pensamento numa questão. Que a gente tem dificuldade em interpretação de texto. E na física, muitas vezes, a gente se pega mesmo na interpretação do texto, tá? E eu sei que a aula online, às vezes, é complicada, eu sei que é mesmo, eu prefiro 1000 vezes estar na sala de aula, mas no momento a gente não tem como. E é preciso esforço de cada um de vocês para que isso dê certo, sabe? É preciso mesmo, a gente tenta fazer o máximo que a gente consegue. E se vocês não participar, não perguntar, não vai para frente. Eu sei que muitos de vocês têm bastante dificuldade em física. Então, é preciso que vocês perguntem, é preciso que vocês
troquem esse conhecimento. Muitos de vocês já sabem, né, e pegam logo e não tem muitas dúvidas, mas muitos de vocês têm dúvidas sim, e não se importem, pessoal, perguntem no chat, perguntem para mim, eu vou parar a minha explicação, eu vou explicar de novo, tanto que eu já pedi mais uma aula para a gente poder sair com essa parte do terceirão é a parte, uma das que mais cai nos vestibulares, sabe? Eu sei disso porque trabalho há 22 anos em sala de aula, trabalho com cursinho, sabe? Então, eu sei que isso é uma das partes que mais cai. E eu realmente tenho muito carinho por vocês, apesar de a gente ter se conhecido só esse ano e já ter ficado afastado, né? Que eu falei que até final do ano eu ia gravar o nome de todo mundo, mas eu não vejo vocês, então não vou gravar o nome de todo mundo. Carinha com o nome, né? Mas eu tenho um carinho muito grande por vocês e eu torço muito por vocês. Porque vocês estão passando por uma fase muito diferente que acho que nenhuma geração passou assim até hoje. E vocês vão ter que batalhar muito agora no Enem, nessa entrada de final de terceirão, né? E eu quero que vocês se deem bem, eu quero que vocês estejam lá, que vocês brilhem, sabe? Eu quero o sucesso de vocês. E tô aí para isso, eu me empenho para isso, tá? E eu quero mesmo. E, é sério, eu quero que vocês se deem bem, eu me empenho para isso. Tanto que eu não me importo, eu falo sempre para vocês, pessoal, tem dúvida, me chama no WhatsApp. Eu trabalho bastante, mas eu tô aí, eu sempre vou responder para vocês, sempre, tá? Eu tô sempre aí para vocês, ok? Então vamos voltar para a questão, vamos lá. Então assim, ó, tá falando do efeito fotoelétrico. O que a gente precisa saber do efeito fotoelétrico? Que é aquele momento que a luz vai bater numa superfície, principalmente metálica, e vai arrancar, né, elétrons dela. Ok, é a letra A, sabe? Então, às vezes essas teorias da física, elas são bastante, aparentam ser bastante difíceis, né? Mas quando a gente entende, assim, o quanto elas podem ser mais simplificadas, a gente consegue se sair de várias questões que aparentemente são bastante difíceis. Eu vou ainda fazer as 6, daí eu vou fazer a chamada de vocês, e vocês vão ver que aí essa parte inicial é bem tranquila, vai ficar as outras questões para vocês. Aqui, vamos para número 6 e a gente termina essa parte inicial. Senão depois eu passo vocês do tempo de vocês de novo. Aqui. Olha que tranquila. Esse é da Federal do Rio Grande do Sul. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do parágrafo abaixo. O ano de 1900 pode ser considerado o marco inicial de uma revolução ocorrida na física do século XX. Naquele ano, Max Planck apresentou um artigo à Sociedade Alemã de Física, introduzindo a ideia do que Max Planck ele introduziu a ideia do que da energia, da qual Einstein se valeu para, em 1905, desenvolver sua teoria sobre o efeito fotoelétrico. Então, a gente ouve muito falar da conservação da energia, só que a gente tem que lembrar que conservação da energia é coisa de Newton, é lá daquela mecânica, né? Lá quando a gente estuda mecânica, com o professor Marco Aurélio, tá? Agora, quando está falando aqui 1900, está falando Einstein, está falando Planck, esses caras assim mais moderninho, moderninho para 1900, tá? Mas para nós também, porque é a física que a gente tem hoje. A gente está falando da quantização, tá? De poder quantizar essa coisa toda. E inclusive, porque aqui cita o efeito fotoelétrico. Então, letra B, quantização. Ok, pessoal? Viram como não é assim lá tão complicado trabalhar com essa parte mais moderna da física? Então a aula de hoje, pessoal, é isso aí. Vocês tentem fazer as questões que tem, tá? Nós temos aula amanhã de manhã, depois vocês vão receber o clipe da nossa aula, eu não agendei ela ainda, eu vou agendar ela daqui a pouco. E amanhã a gente vai já para a parte de som, que é uma parte bem interessante da física, parte de som, que é a nossa aula 10. Tá ok? Então, vamos fazer nossa chamada rapidinho para a gente não se atrasar. Vamos lá. Deixa eu só pegar meu material aqui.
para fazer a nossa chamada. Deixa eu só ajeitar. Aqui e aqui. Vou começar então com o terceiro em. Atenção. Ana Carolina, Beatriz e Bruna. Estão aí? Oi. Oi. Bruna, Ana tá aí? Caio, Davi, Stephanie. Davi tá aí. Caio tá aí. Stephanie tá aí. Gabriel Garcia, Henrique e Igor. Presente. Quem disse presente foi? Henrique. Ok. Presente. Ok. Ô, Pro, João... eu tô aqui, eu não consegui apertar o botãozinho na hora de responder. Quem foi? Foi a Ana? Isso. Tá, não tem problema. João Vitor, Júlia e Kaique. Presente, professora. Tá. Kaique tá aí? Tá aí, ok. Larissa, Lauro... Larissa e Lauro. Larissa tá aqui, Lauro tá aí. Ok. E os Lucas? Presente, professora. Presente, professor. Tá, quais são os dois que estão aí? Falta dois. Martins. Martins tá aí, ok. Quem mais? O Gonçalves tá aí. O Rigueto tá aí? Sim, Tá, o Rigueto. tá. Então, e o Araldi? O Araldi também tá, ok, então. Luiz Carlos tá aí, Luiz Felipe tá aí. Marcelo, Natália. Ok, oi Marcelo, Natália. Nicole, Patrick, Tainá e Vinícius. Tô aqui, professora. É o Patrick ou o Vinícius? Eu não conheço as vozes de Patrick. vocês. Ok, Patrick. Vinícius tá O aí? Vinícius está aqui também, professora. Bom dia. Ok, então, bom dia. Então tá, feito do terceiro em, vamos para o terceiro... Oi, Luiz. Vamos para o terceiro EMA. Ok, terceiro EMA. Aline, Bernardo e Brian. Olá. Camille, Cecília e Cíntia. Então aí, ok. Daniele, Eduarda e Emily. Eduarda tá aí? Emily tá aí? A Eduarda tá? Ok. A Emily tá aí? Tá. Eric, Gabriel e os dois Gabriel. O Gabriel Abreu tá aí. E o Gabriel Costa? Gabriel Costa. Guilherme e as Júlias. Guilherme tá aí, as Júlias estão aí. O Júlio, a Kiara. Kiara tá aí, o Júlio tá aí. Leonardo, Letícia. Letícia tá aí. Luiz Otávio. Tá aí. Maria Clara. As duas. A Manu tá aí, ok. Eu te pulei de novo, né, Manu? Eu sempre pulo. Maria Clara Soares tá aí. Ok. E a outra Maria Clara tá aí. Não sei por quê. Tá, deixa eu ver. Maria Clara. Tá. Maria Eduarda. Tá aí. Mariana. Samara e o Andrea. Sami tá aí. E a Andrea tá? Tá aí também. Ok, pessoal. Até amanhã, então. Um ótimo dia para vocês. Amanhã vamos para som, tá? Amanhã a gente vai aprender um pouquinho sobre som. Tem coisas bem bacanas para a gente aprender, tá bom? Um bom dia para vocês. Ótimas aulas, bom estudo. Descansem também. Até amanhã. Tchau, professora. Até amanhã. Tchau, até amanhã.